Estamos todos aqui, tem muita gente lá fora também, e alguns nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero lembrar que nós devemos orar também pelo nosso pároco reitor, Padre Antônio Luiz, que já assumiu uma nova função, a função que eu exercia até poucos dias atrás, de padre provincial, e agora ele assumiu esta função, e ele está nessa transição. Então oremos por ele também. Ele não está aqui, porque acho que vocês já foram comunicados, né? Porque ele está celebrando lá os 60 anos de ordenação presbiteral do Padre Joãozinho, lá em Cascavel. E também nós oramos pelo nosso bispo diocesano, Dom Carlos José, que completa aniversário de ordenação episcopal hoje, tudo dia de São José. Esse São José é muito importante, muito importante. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Vamos dizer juntos? Eis que a sua descendência eternamente. É a descendência de José. José faz parte dessa descendência. Tudo começa lá com Abraão. A gente ouviu na segunda leitura, acabamos de ouvir na segunda leitura, que Abraão foi aquele que primeiro acreditou. E ele acreditou sem ter segurança nenhuma. Todos os homens, todas as mulheres da Bíblia, pode desligar o ventilador lá, por gentileza? Todas as mulheres e homens da Bíblia, eles têm que acreditar. E acreditam às vezes com dificuldades, porque eles não têm nenhuma comparação para aguardar aquilo que esperam, aquilo que acreditam. Abraão não tinha comparação nenhuma, ele primeiro acreditou. E ele transmitiu essa confiança de fé para a sua descendência, que dura para sempre. E chegou até Davi. Nós ouvimos na primeira leitura, Davi que queria fazer uma casa para Deus, um templo para Deus. Mas aí o profeta entrou na vida de Davi e disse assim: não, você não vai fazer não. Vai ser um outro que vai fazer. Mas olha, o teu trono, Davi, a tua descendência, Davi, durará para sempre. E chegamos até José. E José, nós acabamos de ouvir proclamado o Evangelho pelo diácono Léo. José, que é parte dessa história toda, da descendência toda. José, em sonho, ele tem uma revelação. Ei, escuta aqui. José sabia o que estava acontecendo com Maria, né? José não era ingênuo, não. E nesse ponto aqui eu discordo de muitos colegas padres que quando vão fazer a homilia, dizem que José não entendia nada, estava por fora. Nada disso. E por que eu tenho certeza disso que eu acabei de dizer? Que José sabia. Porque o diácono Léo proclamou no Evangelho que José era justo. Falem a palavra justo. Justo, Justo, na Bíblia, quer dizer um homem ou uma mulher que estão em sintonia com Deus e que entendem a linguagem de Deus. E justamente por isso, por José saber o que está acontecendo com Maria, não ter dúvidas de Maria, da gravidez da Maria, não tinha dúvida não. José sabia muito bem, ele era justo. E é por isso, é exatamente por isso, que ele tem medo. Medo. Todo mundo tem medo. O medo faz parte da nossa natureza. Todo mundo tem medo de alguma coisa ou de muita coisa. E todos os personagens da Bíblia, todo mundo que está na Bíblia, todos têm um momento de medo. Por quê? Eles não têm como comparar.
o que está para acontecer com eles de alguma outra coisa que aconteceu. Eles estão fazendo agora, eles estão fazendo um caminho deles, único. Então eles têm medo, eles não sabem, eles não entendem direito, mas eles acreditam, mas não entendem como a coisa vai acontecer. Então tem medo. Maria teve medo. O anjo, quando fala para Maria, não temas. Jesus teve medo na quinta-feira santa, Jesus teve medo da dor, do sofrimento e até da morte. Todos têm medo. E aquele que é justo tem mais medo ainda, porque sabe que é Deus que está entrando. E aí vem o sonho, e aí no sonho o mensageiro de Deus diz: José, não tenha medo. Ele diz assim: José, filho de Davi, porque é a descendência que nós cantamos no Salmo: eis que a tua descendência durará eternamente. Vamos dizer mais uma vez? Eis que a tua durará. Então o anjo também sabe disso e disse: José, filho de Davi, não temas, assuma Maria e coloque o nome no menino. O nome é Deus salva. Jesus quer dizer Deus salva. E José, não fica dormindo não. Não fica dormindo não. Eu sei que vocês têm em casa uma imagenzinha de São José tirando um cochilo. Vocês têm, não tem? Eu também tenho. Também tenho. E até coloca uns papelzinhos embaixo, tá? Quem inventou isso foi o Papa Francisco, ele que começou com essa moda aí. Eu também faço isso. Mas com todo respeito, eu não gosto muito dessa imagem. Eu tenho, uso, mas eu não gosto muito. Sabe por quê? Porque dá a entender que José é um cara que está sempre cochilando. Não, ele sonha. Ele dorme para sonhar. Mas ele levanta, ele age, ele transforma as coisas, porque ele acredita. Então essa é a história de José. Agora nós temos que fazer a nossa história. Você tem que acreditar. Mas é difícil, eu tenho medo. Pois é, mas é assim mesmo que funciona. Você tem que fazer as suas escolhas, mas tem que fazer escolha boa. E não é fácil fazer escolha boa. Eu tenho medo de errar. Pois é. Então é nessas horas que a gente pode seguir o caminho até José e pedir para ele nos amparar, nos inspirar e nos dar força para fazer boas escolhas, boas amizades, comportamentos adequados na nossa vida, que nós tenhamos saúde, que as pessoas que amamos tenham conforto, mas a gente também tem que trabalhar para isso. A gente tem que se mexer. José se levantou e fez aquilo que devia fazer. E é por isso que nós estamos até hoje aqui celebrando São José. Eu fico perguntando assim, já estou acabando, tá? Já estou acabando. Eu fico me perguntando, o que será que traz você aqui para celebrar São José? Tá, não precisa responder. Tudo bem. Bom, eu tenho os meus motivos. E eu vou contar um segredinho para vocês. Eu não sei se eu já... Acho que eu não contei, não. Eu estava com um problema e não tinha solução. Bom, eu achava que não tinha, né? E aí eu tentei de um jeito, tentei de outro. Eu me esforcei mesmo, mas não deu. Aí eu sei que eu passei perto de uma imagem de São José. Eu estava meio para baixo aquele dia por conta disso, sabe? Eu passei perto de uma imagem de São José. Eu passei e voltei e olhei para ele assim e pensei comigo: puxa vida, eu falo tanto de você e tanta gente fala para mim que orando para você alguma coisa acontece. Olha, eu nunca quis te incomodar, eu acho que você tem tanta coisa para fazer já, mas
eu estou precisando resolver isso, eu não estou conseguindo, eu não consigo enxergar, eu não sei para onde que eu vou, o que eu faço, eu não sei, eu não consigo mais. São José, dá um jeito. E não é que São José deu um jeito? E não passou 2 dias, São José deu um jeito. Algum tempo depois, o mesmo problema apareceu. E eu de novo eu fui para São José e eu disse assim: ô São José, dá licença, eu pedi para você dar um jeito, mas um jeito certinho, que ficasse ajeitado e que não estragasse. Então eu conto com você de novo, pode ser? Ele ficou quieto, mas eu acreditei. E não é que ele deu um jeito? Em menos de um dia. Então eu admiro e me encanto quando vocês dizem coisas semelhantes ao que eu disse agora. Mas nada disso é de graça. São José faz isso porque ele teve a coragem de se levantar e mudar a história dele. Porque ele tinha sido escolhido para essa missão. Então também nós, tenhamos coragem, vamos enfrentar, vamos fazer o que é certo. E o que é certo custa, às vezes, quase sempre é difícil e é normalmente inseguro, mas é o certo. Então a gente tem que fazer. Que São José nos ensine um pouco isso. Por isso eu queria que vocês agora, sentados mesmo, levantassem a mão assim para São José e repetissem assim comigo: ó São José, indica-me o caminho, me conduza em cada passo, me leve até aonde a divina providência quer que eu chegue. Meu São José, seja longo ou breve, fácil ou difícil, este caminho eu sei, eu creio, e contigo eu estarei sempre bem. Amém.